Para entendermos um pouco mais sobre a história Suárez, Messi e Inter Miami, nós fizemos um contato. Conversamos com um especialista em MLS. Futebol norte-americano é uma terra que ainda precisa ser desbravada no Brasil, mas Pedro Cuenca, jornalista e um cara extremamente bem informado sobre o futebol lá nos Estados Unidos, vem aqui no A Dupla para nos dar uma pista daquilo que é Inter Miami e de alguma maneira tranquilizar o torcedor do Grêmio. Confiro vocês para depois da vinheta, em nome de Zapay, ouvirmos atentamente o que falará Pedro Cuenca. É um bom papo muito importante com pistas em relação a Suárez. Confere aí. A gente sabe que o futebol norte-americano não é uma potência, mas é algo que vem se desenvolvendo e começou a causar problema para a gremistada aqui no Sul, né? Esse papo aí de Messi nos Estados Unidos, aí o melhor amigo quer morar lá, já faz tempo. E aí, Pedro, tudo certo? Opa, Matheus, tudo certo? Prazer estar aqui com você. Cara, a questão do Inter Miami, da MLS, já assustou os gremistas quando teve aquele Messi no Grêmio, de repente ele vai lá e fecha com o Inter Miami, né? Já foi o primeiro trauma, foi ali. Exato. Mas eu diria que hoje, nesse exato momento, os torcedores do Grêmio podem até ficar tranquilos quanto a Luis Suárez no Inter Miami. Por quê? E é uma explicação... Uma explicação bem... Isso aí já começou a me interessar. Vamos lá, por quê? É uma explicação bem simples. O Messi, nesse momento, ele deu o indicativo de que ele vai para o Inter Miami, mas ainda não há um contrato assinado. A janela abre em 5 de julho. Não tem ainda um contrato assinado. O Messi, nesse momento, está com a seleção argentina, fazendo amistoso, e só depois disso é que ele vai para Miami para ver quais são as bases contratuais, salário. Tem também a questão da liga, que você assina contrato com a própria MLS. Você não assina contrato apenas com o clube, mas também com a MLS. E até ali, até esse dia que o Messi assinar contrato, tá tudo parado. Tá tudo parado no Inter Miami, porque vai depender de quem o Messi indicar, porque a gente já ouviu desde o anúncio dele, a gente já ouviu Busquets no Inter Miami, Jordi Alba, Suárez, só pessoas próximas ao Messi de alguma forma. Di Maria também foi a sondado. Panelinha, né? Aquela panelinha. A panelinha. Mas a gente precisa lembrar que na MLS você tem o jogador designado, né? O designated player. Cada equipe tem direito a 3 desses jogadores especiais. O Messi seria um deles. Só que hoje o Inter Miami já tem essas 3 vagas ocupadas pelo Josef Martinez, o atacante venezuelano, pelo Rodolfo Pizarro, que estava no Monterrey, e pelo Gregori, eu nunca sei como é que fala direito o nome dele, aquele jogador ex-Bahia, o brasileiro ex-Bahia. Eles vão ter que sair. Um dos 3 vai ter que sair. Uhum. O mais provável é que o Pizarro volte para o Monterrey. Ele já foi emprestado no passado, não rendeu em nenhum momento no Inter Miami, e a probabilidade é que ele saia. E que o Gregori saia dessa lista de jogadores especiais e vá para uma de jogadores internacionais. É um outro espaço, é um outro salário, é uma outra questão que o Inter Miami conhece bem essas brechas, porque já foi punido pela liga por dar essas escapadinhas financeiras. E o aí, Josef Martinez foi um nome que, desculpa até, mas o Josef Martinez ele já foi um nome especulado aqui no Inter, se eu não me engano. Esse está garantido por lá. Esse está garantido por pelo menos mais um tempo. O contrato dele é de 1 ano, então ele ainda, por mais um tempinho, ele ainda consegue ficar ali. Até o fim da temporada, pelo menos, ele consegue ficar e depois abrir um espaço. O Messi ocuparia uma vaga dos outros 2, do Pizarro e do Gregori. E aí ele chamaria pelo menos mais um para a panelinha dele no Inter Miami. Aí depois, ele que se vira. Mas a situação é assim, até o Messi assinar contrato, nada acontece no Inter Miami. Tanto que o time hoje está com técnico interino. Então, até o Messi assinar, não tem técnico, não tem outro contratado, não tem nada. O time está parado, está esperando por ele. Exatamente. Mas sabe, Pedro, quando o Messi assinou ali com o Inter Miami, a primeira coisa que me passou na cabeça foi a negativa do final do ano passado do Suárez na MLS, porque o Grêmio tinha feito uma tentativa inicialmente, o Suárez tinha dito para o Grêmio que, né, o destino final dele seria jogar nos Estados Unidos. O Grêmio teve essa informação, não é um plano dos dois, do Messi e do Suárez, né? A negociação ali naufragou e depois ele não entrou na MLS e veio para o Grêmio. Basicamente foi isso.
E aí esse plano meio que Suárez nos Estados Unidos, aqui a gente meio que matou, tipo, pô, não entrou dessa vez, vai morrer e deu no que deu, o Messi tá indo para lá agora. Por que agora seria diferente? Eu não sei se tu chegou a acompanhar o ano passado, aquela novelinha que envolvia o nome do Suárez por lá. Tu lembra por que ele não chegou aí? Se foi só por conta da decisão do Messi, se foi um problema na Liga? Porque eu lembro que na época aqui se falava que teve o problema de assinatura com a MLS, né? Com as questões financeiras, que ele acabou não sendo aprovado, uma coisa do gênero. Aí foram duas negativas, né, do Suárez. A primeira, quando ele vai para o Nacional, ele já recusa a MLS, e a segunda é quando ele vai para o Grêmio. Especificamente essa do ano passado, do fim do ano passado, antes dele ir para o Grêmio, é por conta dessa punição também do Inter Miami. O Inter Miami, no fim de 2021, foi punido por tentar dar um drible financeiro na liga. Então eles colocaram, por exemplo, o Matuidi, o francês, em vez de colocar ele como um jogador designado, eles colocaram numa outra categoria, tentaram fazer isso com outros jogadores, e aí a liga abriu o olho e falou assim, cara, não, vocês estão descumprindo o nosso regulamento. Inter Miami é meio Brasil, assim, né? Tá sempre na brechinha. Tá Miami, sempre ali no... o mais brasileiro dos lugares, né? Exatamente. E aí a Liga falou assim, olha, vamos dar uma segurada. Todos os contratos que passarem para o Inter Miami, todos os jogadores que o Inter Miami se estiverem de olho, a gente vai ter que passar ali um pente fino, examinar direitinho, ver se eles vão colocar tudo de acordo com as regras financeiras. Então o Inter Miami ficou num grande período ali de não poder contratar ninguém muito grande e acabar tendo esses reforços pontuais. Por exemplo, eles vieram buscar o Jean Mota aqui no Santos. Foram reforços mais pontuais, tipo, jogadores modestos, digamos assim. As grandes contratações, a Liga deu uma segurada no Inter Miami até que eles pudessem provar que eles estavam realmente com as condições financeiras em dia e tudo mais, sem dar esses calotes, digamos assim, porque foi um certo calote na Liga. O Inter Miami é um dos... É parte de baixo do campeonato, né? É uma, assim, campanha extremamente deplorável. Quando eu vi a tabela da MLS depois da contratação, né, do Messi, depois do nome ser colocado lá, eu fiquei super surpreso pelo fato do Messi aceitar se colocar nessa condição competitiva. E aí eu fico mais surpreso ainda em pensar que o Suárez, que é um cara extremamente competitivo em Porto Alegre, se colocaria dentro desse contexto também. Quem é esse Inter Miami? A gente já percebeu, eu tô criando aqui, conversando contigo, a imagem que o Inter Miami é uma bagunça, tá? É uma bagunça administrativa, assim. São os caras que estão sempre tentando jogar dentro da brechinha. Mas dentro de campo, porque eu já vi muita crítica a draft, tiveram opção de draft e draftar errado, defesa extremamente ruim, é só olhar os números, o ataque não é lá essas coisas. Que time é esse que Lionel Messi está se enfiando e quer levar o amigo daqui? Olha, o Inter Miami é uma grande bagunça dentro e fora de campo. Que beleza. E aí a gente pode falar que é uma grande bagunça antes mesmo de entrar na liga. Outras franquias passaram na frente, que o estádio é improvisado, é a 40 quilômetros de Miami, em Fort Lauderdale, é um estádio interino, só para eles poderem entrar na liga, porque a liga exigiu que eles tivessem um estádio para entrar na liga. E dentro de campo sempre foi uma bagunça. Eles apostaram em técnicos até conhecidos, técnicos famosos. O Diego Alonso era campeão da Conca Champions com o Monterrey, foi contratado pelo Inter Miami, fracassou assim de maneira monumental, e depois foi para a seleção uruguaia, como do ano passado na Copa do Catar. Tentaram também o Phil Neville, também não deu certo, e agora estão com um interino, porque por que não colocar um interino para treinar o Messi, né? É o Messi. Mas, assim, dentro de campo, o time é uma bagunça mesmo. Foram feitas contratações importantes, boas, ao longo dos anos do Inter Miami, né? Ao longo desses 3 anos. Você teve um Higuaín ali, por mais que tivesse em final de carreira, é um Higuaín. Numa liga menor, ele tende a ser superior em relação aos outros. Você teve ali um Matuidi, você tem um Rodolfo Pizarro, que era o melhor jogador da América do Norte em 2019, foi contratado. Você tem jogadores até mais modestos. Eu acho o Gregório até um jogador bem decente para o MLS. O Joseph Martinez, que é um dos maiores artilheiros da história da liga. Então, são jogadores assim que você olha e fala, olha, talvez dê certo se você colocar juntos. E desde o começo, o sonho do Inter Miami era sempre
montar o esquadrão. Era ter um Messi, um Neymar ou um Cristiano Ronaldo. Um dos três ia acabar ali de qualquer jeito. E aí, conforme o tempo foi passando, o Messi acabou ganhando esse nome. Porque realmente dentro de campo falta muito. Eu acho até que as peças não são tão ruins. No geral, nem todas as peças são ruins ali. Tu abriu tranquilizando o torcedor gremista dizendo que não acredita que Soares vá para lá. Agora. E eu te faço uma pergunta futura. Tu acredita que Soares possa ir para os Estados Unidos em dezembro? Porque daí é fim da temporada brasileira, né? A gente sabe que o Soares é um cara muito ético, sempre foi na questão contratual, ele tem 2 anos de contrato com o Grêmio, mas seria fim da temporada, o prejuízo seria menor, né, para a direção do Grêmio, para uma questão de organização, inclusive, do clube. Tu acredita que a ameaça Inter-Miami, ela não vai sumir nessa janela com o Messi lá? Não. Se a gente parar, se você quiser dezembro, é um exercício de futurologia, né? É futurologia total. Aqui estamos apostando. Aqui nós estamos apostando. Mas se eu pudesse apostar, então, eu acredito que no fim do ano o Soares pelo menos vai ouvir Inter Miami e Los Angeles Galaxy. São 2 franquias com muita força latina e que tem muito interesse nesses jogadores mais rodados, que têm um certo sucesso na carreira. Então, Inter Miami, Los Angeles Galaxy, essas 2 franquias principalmente devem pelo menos procurar o Soares no fim do ano. Se vai fechar ou não, aí vai depender de muita coisa, porque são 2 franquias que hoje estão no fim da tabela, estão na parte de baixo da tabela, são 2 franquias que há muito tempo não conseguem render o esperado, que tem jogadores bons, mas que o resto do elenco são aqueles 2, 3 ali bons, mas o resto do elenco não rende a mesma coisa. Então vai depender muito do que o Soares está esperando. A gente vale lembrar que a gente está falando que nos últimos anos ele saiu de um futebol europeu forte, veio jogar no Uruguai, que é uma liga bem modesta. A gente via aquela cena dando nos vestiários ali que parecia um casebre. Depois ele vem jogar, com todo respeito ao Grêmio, ele vem jogar num time que acabou de subir da 2ª divisão. Sim. Então a gente tem que pensar também no que ele vai querer. Se ele vai querer consolidar esse projeto no Grêmio ou se ele vai querer partir para um novo desafio. Acho que se tiver um Messi ali cochichando na orelha dele, o Inter Miami é uma ameaça bem plausível. Pedro, muito obrigado pela atenção, pelos teus conhecimentos. Acho que a gente fala muito de Inter Miami, a gente tem falado muito de Inter Miami aqui, de Liga Norte-Americana, mas a gente não tem a profundidade de conhecimento que a gente pode ter numa Europa da vida, né? Na Argentina aqui do lado, que a gente acompanha bastante também. Então, pô, brigadão, viu? Brigadão pela atenção aí. E vamos acompanhar Lionel Messi por lá, porque, né, longa novela. Mas eu acho que tu deu uma tranquilizada, pelo menos por enquanto. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Matheus. Obrigado a todos que acompanharam. E, cara, espero que pelo menos o Soares termine a temporada no Grêmio. Ele já fez gol no meu time. Não, ele não fez gol no meu time, então eu tô tranquilo. Tem o jogo do retorno para ele fazer gol no meu time. Qual é teu time? Eu sou São Paulino. Tem o retorno. Mas o retorno é lá, né? O retorno é lá, daí fica um pouco mais complicado. É aí que o São Paulo vai querer levar gol. Valeu, Pedrão. Obrigado, cara. Valeu, Matheus.